Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém? Coloca a mão no coração. Feche teus olhos. Eu quero que você se desligue de qualquer tipo de, pensamento que você entrou aqui. Nessa noite, mais uma noite, nós vamos conhecer o Deus da provisão. Esse Deus, Ele tem buscado você. Ele tem anseio que você a cada dia venha buscar. Dependa só dele. Eu quero que você faça um breve minuto de agradecimento a Deus. Amado Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade. Somente o Senhor me sonda, o Senhor me conhece melhor que qualquer um. O Senhor também conhece essas pessoas que estão aqui, meu Deus. O Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe, meu Deus, a provisão que cada um necessita. E nós estamos aqui, meu Deus. Eu te peço como o menor de todos os teus servos. Eu dependo da tua unção, da tua graça, para que eu possa nessa noite, em breves palavras, apresentá-lo, o meu Deus de provisão, o Deus da minha vida. Aleluia. Gostaria que você, neste momento, irmãos, você aplaudisse o Senhor bem forte. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria que tu abrisse a palavra de Deus junto comigo, lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Quem achou, diga amém. Porque quem não achou, diga espera um pouquinho. Como é que foi essa semana, meu amado? Abençoado? Eu digo uma palavra para você, vai ser muito mais abençoado a partir de hoje. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quantos de vocês aqui veio buscar algo de Deus e crê que Deus pode multiplicar na sua vida? Levanta a mão. Coloca sobre a tua cabeça, diga eu creio. Desde já eu recebo essa bênção em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor e levar-me meus 2 filhos para serem seus servos. Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todos aqueles vasos que você põe. Quando estiver cheio, coloque à parte. Partiu, pois, dele e fechou a porta, e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela vos enchia. E sucedeu que, cheio todos os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda vasos. Porém ele disse: não há vasos nenhum. Então o azeite parou. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus.
Aqui traz uma história que eu posso dizer para você que a história da Bíblia são todas magníficas, lindas. Essa semana eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para hoje. Buscando, parecia que não encontrava nada. Até que ontem, explicitamente o Senhor falou comigo a respeito dessa viúva. E através dessa história dessa viúva eu me vi há 5 anos atrás. Uma situação, aliás, 2 situações que eu vivi. Uma situação que no momento pareceu-se desesperadora. Sabe aquele momento que você parece que vai jogar a toalha, que você não aguenta mais, você diz assim, chega. Até ainda tem uma pessoa geralmente sempre tem, parece uma pessoa de menos fé do teu lado para dizer a si mesmo, olha, desista. Eu tinha essa pessoa do meu lado. Então, eu lembro que eu disse, Deus tem algo para mim. Em momento que até mesmo ninguém acredita. Em momento que muitas vezes não achamos solução, não encontramos nada. A última palavra vem dele. Muitas vezes Deus está nos testando para ver até onde nós aguentamos. Uma palavra que eu já coloquei aqui com certeza. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. A grande pergunta que eu me coloco nessa noite: será que nós temos feito com tudo? Será que nós temos usado toda a nossa fé? Se a gente falar em fé, irmãos, aquele que tiver uma fé como um grão de mostarda, já é muito. Mas vamos colocar em esforço. Será que eu tenho usado todo o meu esforço para receber aquilo que eu tenho buscado? Essa história nos mostra uma história desesperadora. Ela também fala, uma coisa, se você parar e pensar, refletir no texto, ela está mostrando a história de uma pessoa, como eu e como você, uma pessoa que buscava Deus, uma pessoa no mínimo se aproximava dele. Se a gente vê a história da mulher, se ela não buscasse a Deus, ela não ia atrás de quem? Do homem de Deus. Aqui já mostra para mim que essa mulher tinha fé. Ela buscou no lugar certo, na pessoa certa. Ela poderia ter buscado em vários lugares. A Bíblia poderia dizer a história aqui que ela pediu emprestado a pessoas ricas, mas não. A história está mostrando que ela foi a quem? Buscar no homem de Deus, no profeta de Deus. Qual é a situação que te tira a paz, querido? Não existe outra situação que eu posso dizer que a dívida, a pessoa que está endividada, ela não dorme. A pessoa que está no meio de perder seus filhos, ela não consegue mais dormir. Tira o sono, tira a paz. Agora imagine a situação dessa mulher. Ela estava perdendo os seus filhos. Além de já ter perdido o seu esposo. Quem que era o esposo dela? Era um homem de Deus, discípulos dos profetas. Você já não parou, você não parou muitas vezes com você mesmo para pensar? Muitas vezes Satanás coloca pensamentos nos nossos ouvidos, querido, dizendo assim: para que sofrer tanto? Para que tanto sacrifício? Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus está tão distante. Já aconteceu isso com você? A história, ela nos mostra algo aqui. Como muitas vezes acontece dentro da igreja. Uma das coisas que eu tenho procurado ao passar aos meus discípulos, a mostrar algo: nunca olhe
para o homem. Porque se você olhar para o homem, você desiste. Se você olhar para o homem, a tua fé, ela não cresce e ela diminui. Essa mulher poderia chegar para o profeta de Deus e dizer: peraí, ele te servia, ele era um pastor auxiliar, ele morreu na pobreza, olha só a situação, Eliseu, ele morreu, deixou uma dívida, agora além de eu perder o meu esposo, eu estou perdendo meus filhos. Não foi isso? A história não fala assim, querido. Mas se você analisar, imaginar um pouquinho, você vai ter essa conclusão. Quantas vezes nós olhamos para os outros, olhamos muitas vezes os maus testemunhos, isso serve para matar nossa fé, isso serve muitas vezes para te fazer desistir, achando que todos são iguais, achando que todo mundo é igual. Mas existe uma coisa: o Deus da provisão, Ele não deixa jamais os seus filhos desamparados. É na hora certa, no momento certo, Ele entra com milagre. Sabe, queridos, nós já tivemos vários homens de Deus pregando nesse altar ali na outra igreja velha. E um deles, uma vez, teve uma campanha, pastor Cristiano Neto. Na campanha, até no momento eu lembro que eu estava sentado igual a você, a primeira vez que ele veio aqui, sobre o ministério do pastor Mendes. Até foi o pastor Mendes que trouxe ele pela primeira vez, acho que aqui em Lages. Ele disse assim: vai aparecer dinheiro na sua conta, dívidas vão ser canceladas, dívidas vão sumir. Sabe, querido, quando você está no âmbito do primeiro amor, você ouve aquela palavra e você coloca no coração. Isso aconteceu comigo. Aliás, desculpa, não vamos atropelar as coisas. Isso que o pastor profetizou, e eu vi vários testemunhos aqui na nossa igreja. Pessoas que colocaram a sua fé escrita em um papel, oraram, jejuaram e alcançaram as suas graças, as suas petições. Eu comecei no ministério. Certa vez estava em Florianópolis, posso dizer um colega entre aspas, estava pregando uma palavra, até não me esqueci até o versículo, Isaías 55:8, invocai o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto podereis achar. Uma mensagem bonita. Esse cidadão coloca que certa vez ele estava passando necessidade na sua casa, o gás acabou, e ele orou. Primeiro, automaticamente, quem não aconteceu isso? O gás está acabando, você vira o botijãozinho, você sabe que tem mais 5 minutos ali. É ou não é? Esse cidadão ora, ele fala no testemunho, orou, no seu testemunho diz que ele cozinhou mais 30 dias com aquele gás. Amém? É bênção ou não é? Passou-se 60 dias aqui em Lages, existia uma troca de púlpito. E na época eu era coordenador da Homens e Mulheres de Negócios, como eu estava visitando outras igrejas. Essa mesma pessoa falando a mesma mensagem. A mesma mensagem, tudo o mesmo versículo. Só que agora não era mais o testemunho do bujão de gás, era o tanque de combustível do carro dele. Imagine como é que ficou o meu coração. Imagine como eu fiquei. Imagine como ficou a minha fé. Eu saí daquele lugar dizendo: é tudo mentira. Eu saí revoltado. Sabe, querida, a pessoa que tem caráter, a pessoa que tem algo, seja sincero, me deu vontade de chegar e meter um 41 naquele lugar. Até um dia eu já estava como missionário. Muitas pessoas acham que missionário tem uma vida fácil, que pastor muitas vezes vive aí andando na moleza. Você não sabe o que é ser um missionário, você não sabe o que é ser um pastor sério.
você tem que levar pedradas, você tem que passar certas coisas, e há um preço. Muitas pessoas acham que a igreja recebe ajuda do governo federal, do governo estadual, e os pastores muitas vezes acham, as pessoas de fora dizem, os pastores gastam todo o dinheiro que o governo manda. Eu quero dizer uma coisa para você, a igreja não recebe nada ajuda de ninguém, senão dízimos e ofertas. A igreja sobrevive de mim, sobrevive de você. E Deus deixou eu e você para abençoar a igreja, queridos. Deus deixou eu e você para fazer algo pela obra de Deus. Eu fazia seminários. Eu vivia somente de seminários, ofertas. Eu não tinha salário fixo. Então, certo dia, pelas 11 horas da manhã, nunca me esqueço disso, ligo o computador para ver se o pastor na igreja onde eu ia, no Rio Grande do Sul, mandou o dinheiro da passagem pela conta. Estou ligando o computador, daqui a pouco desliga. Eu corro na frente do meu prédio, eu olho e vejo aquele homem com um coletinho da Celesc saindo com um alicate na mão. Adivinha o que aconteceu? Cortaram a minha luz. Fui na Celesc, 5 talão. Fui tentar fazer um parcelamento, eu não tinha 25%, que era a entrada que eu tinha que dar para parcelar o restante da dívida. Querido, uma pessoa que servia a Deus, mas teve que acontecer isso na minha vida, para me entender, para me conhecer esse Deus da provisão. A minha esposa, olha, querida, não vou dizer que é a mulher de Jó, em alguns momentos foi. Eu já estava preparado para ouvir dela, que ela abria aquela boca. Ela disse, Deus tem um propósito. Não, ela disse, Deus sabe de todas as coisas. Fui na Celeste, que tem que parcelar, não teve jeito, não tinha dinheiro emprestado. Sabe o momento que você não tem ninguém para pedir R$1 emprestado? Sabe o momento que você não tem um parente? O momento que você não tem solução para as tuas coisas? Eu voltei a almoçar. A sorte que tinha gás. Para quem conhece meu apartamento, sabe que a cozinha é escura, comendo no escuro, olhando praticamente nos olhos da minha esposa, e ela por dentro chorando, porque ela nunca passou por isso. Segunda colher que eu coloquei na boca, a luz iluminou. E automaticamente eu pensei assim, será que aquela mulher sabe que eu sou obreiro da igreja? Sabe que eu sou pastor auxiliar? Quem sabe ela ficou com dó de mim e mandou ligar a luz. Almocei, fui na Celeste novamente falar. A mulher disse, não, senhor, a sua luz está cortada. O senhor paga isso aqui, traz o comprovante, e depois, 48 horas, nós mandamos ligar. Eu disse, tem certeza que a minha luz está cortada? Ela disse, tenho. Concluindo, eu viajei para o Rio Grande do Sul, fiz 2 campanhas lá, voltei, o Senhor me abençoou de uma maneira tal. Eu voltei e não paguei somente o que estava parcelado, mas paguei tudo. A preocupação que eu tinha era que alguém tivesse feito um cambalacho no relógio de luz. E você sabe que existe uma multa. Levei os talões todos pagos na Celeste, que a pessoa falou para mim, o senhor quer ligação urgente? Ela disse, não, não precisa. Não estou com pressa. Agora eu pergunto para você, quem é que me deu a luz durante 20 dias? Teve que acontecer isso comigo, para mim voltar a crer no Deus que faz coisas pequenas, um Deus que faz coisas grandes. Porque através de um mau testemunho de uma pessoa, a minha fé estava indo para o buraco, mesmo sentado dentro da igreja, mesmo sendo um obreiro. Nós estamos vendo aqui a história de uma mulher, a história de uma mulher que era esposa de um obreiro. Nós vemos algumas coisas interessantes. Nós vemos que essa mulher foi no homem certo, no momento certo. Quantas pessoas, quando querem a provisão, vão buscar na macumbaria, vão buscar na feitiçaria. Teve que acontecer isso para mim entender que não é por causa de uns frutos podres,
é que Deus vai deixar de fazer a sua obra. Infelizmente você tem que entender, queridos, no nosso meio existem muitas pessoas que infelizmente são usadas até mesmo pelo diabo. Mas você tem que crer uma coisa, você tem que entender uma coisa: pois aqueles que esperam no Deus da provisão olham apenas para Ele e esperam somente nele. Existem pequenas coisas, por mínimo que seja, tem que ser você que tem que fazer. Ninguém pode dizer para Deus: eu não tenho nada. Você sempre tem algo que você pode fazer. O profeta perguntou: o que hei de fazer por ti? Esse vai, pede vasilhas emprestadas, e não poucas. O que tu tem em casa? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. O que você tem nessa noite para você provocar um milagre, meu amado? Você tem um pouquinho de fé? Quantos têm? Levanta a mão. Então é suficiente para você provocar um milagre que você está precisando. Lembro de outra ocasião. Sempre eu fui testado na área financeira. Saindo daqui, dirigindo um dia inteiro para pregar num domingo, na igreja sede em Foz do Iguaçu. Uma campanha já acertada há mais de 30 dias. Eu nunca falhei em nenhum dos meus compromissos. Eu ia pregar nessa igreja de domingo a quarta-feira. Uma igreja grande, um pouco maior que essa. E também de quinta a domingo eu iria pregar numa igrejinha pequena. Aos meus olhos humanos, eu não posso dizer que eu ia ganhar tanto. Mas eu pensava assim: que Deus me ajude, que eu receba pelo menos para pagar minhas dívidas. As dívidas do mês. E naquela igreja pequena que o pastor se sensibilize, pelo menos arrecade uma oferta para mim, um tanque de combustível é suficiente. Esse era o meu desejo, esse era o que eu fui buscando, era a minha oração. A minha esposa estava junto comigo, 12 horas dirigindo. Chego na cidade para ver a que hotel eu ia ficar. Eu já senti na voz desse pastor que ele estava preocupado. Sabe o que aconteceu? Ele se esqueceu que marcou comigo. Já tinha um outro conferencista já hospedado na sua casa. Eu olhei para minha esposa. Você sabe que mulher pesca as coisas a quilômetros. Sabe, querido, eu fui somente com o dinheiro que eu tinha. Ela olhou para mim e disse: largue dessa vida, vai voltar a trabalhar, volte a fazer o que você fazia. Largue disso. Eu ainda tenho um pouco no meu cartão de crédito aqui que dá para abastecer e voltar para casa. Sabe o que eu disse para ela? Deus tem algo para mim aqui nessa cidade. Sabe que, irmão, por dentro você é arrebentado, mas eu senti Deus tinha algo para mim ali naquele lugar. Levou 15 minutos, o pastor disse: olha, eu vou pagar o hotel para você até quarta-feira. Eu sei que você vai pregar na igreja, sabe aquela igreja menorzinha? Eu vou tentar arrumar alguma coisa para você se virar durante esses 4 dias. Então fui chamado para pregar numa congregação que havia sido aberta naquele domingo. Durante aqueles 4 dias, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Veio pessoas trazendo dinheiro que nem me conhecia. Pastor, você não fica chateado se eu te dar uma oferta? Eu disse: não. Cumprindo aquilo que eu tinha que cumprir. Eu podia ter voltado, querido. Eu podia ter voltado para casa. Mas eu pensei: o homem pode falhar comigo, mas eu tenho um compromisso com Deus. Se eu vim para ficar até domingo que vem, vai ser até domingo que vem. Infelizmente, queridos, nós queremos receber as coisas de Deus, mas nós somos muitos. Infelizmente não temos compromisso. Nós só sabemos pedir, e na hora de ter o compromisso nós não queremos. Isso tanto na área ministerial, no teu compromisso que você tem na igreja, compromisso muitas vezes que você tem na tua empresa.
Então, eu vejo que naquela viagem, como diz a minha esposa, acho que Deus estava testando ela. A gente foi para casa de um pastor que recente tinha se mudado, o filho com, eu não sei o nome daquele negócio lá, rotavírus. A casa toda suja. A Cátia olhou para mim e disse: eu não vou ficar aqui. Eu não olhei para a sujeira. Você não sabe quantas vezes, meu amado irmão, eu dormi em colchão, mas firme, fazendo o propósito que Deus me enviou. Eu fui lá, preguei, fui abençoado. Na quinta-feira eu ia começar na outra igreja, aquela igreja pequena. Foi tão bom o início de campanha, divisa com o Paraguai, com 3 diáconos na frente da igreja, roubaram um carro. Imagine como vai ficar esse seminário. Aquele buzuzu dentro da igreja. Eu pensei, pô, acabou o seminário. Segundo dia de campanha. Uma pessoa falando com a minha esposa ali no final do culto: só olha, pastor, eu fiz um voto com Deus. Eu ganhei uma causa. Eu fiz um voto com Deus, que Deus ia me mostrar qual missionário, 2 missionários que eu ia investir um valor de uma causa que eu ganhei. E um deles é você. Queridos, foi a maior oferta que eu ganhei até hoje no ministério. Daria para me comprar um carro. Agora eu faço uma pergunta: se eu tivesse vindo embora naquele momento que eu recebi um não, eu teria recebido essa bênção? Teria ou não? Esse homem, irmão Monteço, foi o meu passaporte para mim ir para Barcelona. Acabei não indo pelo motivo de doença que eu tive. E não foi só essa oferta que ele mandou. Foi alguém que Deus usou para abençoar um homem fiel. A pergunta que eu faço aqui, essa pergunta para mim e para você: quer que o Deus da provisão se manifeste na sua vida? Quem quer? Então olhe para o teu irmão aí, diga: seja fiel. Fiel. Eu podia ter ouvido, querido, a minha esposa: vamos abastecer, vamos embora. Mas eu senti que Deus tinha algo para mim. Durante aqueles dias, querido, eu pregando, algo que por dentro muitas vezes é levantando a fé de algumas pessoas, e por dentro arrebentado. Mas eu aprendi que a palavra, ela não volta vazia. Quando a gente fala de um Deus poderoso, o Deus poderoso se manifesta na nossa vida. Muitas vezes os milagres não acontecem no meio da multidão. Pastor Carlos, muitas vezes os milagres vão acontecer quando você está lá no teu quarto sozinho, só você e Deus, só você chorando, e Ele sabe o que você precisa. É nesses momentos que Deus te pega, Ele está do teu lado, por mais que você ache que você está sozinho, e Ele diz: eu estou contigo, meu filho. Faça pequenas coisas que você pode fazer, deixa que o milagre eu me carrego. Não se preocupe com pequenas coisas. Eis que te digo, o Senhor não quer que você se preocupe apenas com coisas pequenas, passageiras, mas quer que você se preocupe com coisas eternas. Uma delas é a tua salvação, uma delas é a vida eterna que Ele tem para você. Cura, querido, você que está buscando uma cura aqui é passageira. Você sabe quantos anos você vai viver? 60, 90, 100 o máximo. Agora Deus tem uma palavra para você de vida eterna. O Deus da provisão se manifesta naqueles que têm compromisso para o céu, não compromisso com as coisas carnais dessa terra, não compromisso com as podridão dessa terra. Deus tem um compromisso com aquelas pessoas que são fiéis, estão muitas vezes passando luta, passando apertado, mas continuam glorificando. Eles profetizam: o Deus da provisão está na minha vida, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ei,
sei. Se eu sou o que eu sou hoje, querido, eu dependo dele em tudo. A cada dia que eu olho no espelho, eu fico pensando, meu Deus, tu é tão maravilhoso. A minha vida, querido, eu tenho tornado que seja um espelho. Eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho um monte de limitação, mas a limitação não pode parar o potencial que eu tenho. O profeta pediu: peça emprestado vasilhas. Você não pode pedir dinheiro. As pessoas não vão te emprestar dinheiro. Peça algo pequeno, algo para ela que não vai, quem sabe não tem valor. Porque eu ajo, eu opero naquilo que as pessoas não acham que eu possa operar. Eu uso as pessoas, quem sabe até que tenham menos sabedoria, para confundir os doutores. Eu uso os fracos para confundir os fracos, os fortes. Eu quero que você se coloque em pé, meu amado. O Deus da provisão nessa noite quer se manifestar na tua vida. Antes de eu chamar o pastor, nessa noite o pastor representa o profeta. Ele é o profeta aqui neste lugar. Eu e você nessa noite somos a viúva que está endividada. Eu e você somos aquelas pessoas que não estão vendo saída. Mas quando nós vamos no lugar certo, nós ouvimos a pessoa certa e praticamos, coisas grandes e fortes acontecem. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Você tem passado por provações na sua vida semelhante a essa viúva? Não precisa responder, responda somente para você. Você é temente a Deus como essa viúva? Pastor Mendes, pode chegar. Você tem buscado a solução para os seus problemas? Ou apenas tem comentado para os outros que estão passando? Você crê que Deus pode fazer um milagre nesses nossos dias? Quantos creem? Levanta a mão. Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, no seu relacionamento? Você está aguardando o Senhor para fazer esse milagre na sua vida? Então é o momento, nessa noite, de você receber a oração e tenho certeza que nessa noite Deus vai falar no seu coração, vai mostrar coisas para você fazer, vai mostrar coisas que pode até parecer loucura, mas Ele vai se manifestar na sua vida, aleluia.